Oi você! Seja bem-vindo ao meu canal. Eu me chamo Olga e hoje eu trouxe para vocês o caso do massacre de Realengo, que completou 10 anos em abril desse ano e aconteceu no Rio de Janeiro em 2011. Roda a vinheta. Marker County 911, where is your emergency? My house. Okay, what's the emergency? I just killed my mom and my sister. Antes de começar, já curte o vídeo aqui embaixo e se você ainda não é um inscrito do canal, clica na caixinha vermelha e vem comigo. Eu acredito que a grande maioria de vocês lembra desse caso. Na época eu tinha 12 anos por aí, então foi uma coisa que me chocou muito ver aquilo acontecendo em tempo real no noticiário. E antes de falar sobre o dia do crime em si, eu quero falar sobre quem causou isso tudo. Wellington Menezes de Oliveira nasceu no Rio de Janeiro em 13 de julho de 1987. Wellington foi adotado por uma senhora chamada Dicéia Menezes quando ainda era um bebê e ele era o mais novo de 5 irmãos. A mãe biológica dele sofria de uma série de problemas psicológicos, inclusive tentou se matar várias vezes, então eu não sei dizer ao certo se ela entregou ele para adoção ou se ele foi retirado dela. As pessoas que conheciam Wellington descrevem ele como uma pessoa muito tímida, muito reclusa. Ele não falava muito com ninguém, não deixava muitas pessoas se aproximarem e não costumava desrespeitar regras em lugar nenhum. Como ele passava a maior parte do tempo dele na internet, navegando por blogs ou em fóruns, a maior parte das interações que ele mantinha com outras pessoas eram virtuais. Dicéia já tinha mais de 50 anos quando adotou Wellington e os irmãos dele, os outros filhos mais velhos dela, já tinham se casado, já tinham saído de casa. Então ela tinha em si um medo muito grande de acontecer alguma coisa com ela, dela acabar morrendo ou adoecendo e deixar o Wellington sozinho. E por conta desse medo que ela tinha, ela acabou criando o Wellington de uma maneira diferente da que ela criou os outros filhos. Então acabou que Dicéia ficou muito grudada com Wellington e isso fez com que o Wellington ficasse muito dependente dela. O Wellington relatou que na época que estudava, ele sofria bullying e era agredido por um grupo específico de alunos, enquanto os outros riam e debochavam da situação. Ele fala que chegaram a colocar ele de cabeça para baixo em uma privada e deram descarga várias vezes. Tudo isso que eu tô contando do bullying, das agressões, aconteceu no ano de 2001. Um dos colegas de classe dele dessa época, chamado Bruno, conta que o Wellington era completamente maluco e que todo mundo falava que a escola devia ter encaminhado ele para fazer algum tipo de acompanhamento psicológico. O Bruno também falou que os colegas de classe deles tinham muito medo de Wellington e que um deles inclusive chegou a comentar diretamente com ele que tinha certeza que o Wellington ainda ia matar muita gente. E sobre isso, o Bruno fala que honestamente não sabe por que o Wellington não fez isso na sala deles naquela época. Em 2010, a Dicéia acabou falecendo e com isso a saúde mental de Wellington, que claramente já não era muito boa, acabou piorando muito. E com isso, os irmãos de Wellington perceberam que ele ficava cada vez mais introspectivo, então resolveram se aproximar dele para entender o que estava acontecendo e tentar ajudar de alguma forma. E foi aí que, quando eles mexiam nas coisas de Wellington, descobriram que ele estava pesquisando muito sobre munição e armamento, que ele tinha comprado 2 revólveres e um carregador rápido, além de ter feito aulas de tiro. Então ficou claro ali que o Wellington estava planejando alguma coisa, mas nada foi feito. Os colegas de trabalho de Wellington contam que ele era um homem muito retraído, que ele nunca arrumava briga com ninguém, nunca comentava nada. E também contam que em 2010 ele passou a usar roupas pretas diariamente, não importava a temperatura que estava. E eles contam que todo mundo achava esse comportamento muito estranho justamente por isso, porque o dia estava fazendo 40 graus e o cara estava lá todo de preto. E quem convivia com ele conta que apesar dele não seguir uma religião por muito tempo, ele tinha uma grande tendência ao fanatismo religioso. A Dicéia, a mãe dele, era testemunha de Jeová e Wellington foi com ela para o templo por um período. E contam que nessa época ele ficou tão cego pela religião que ele praticamente não falava com ninguém que não fosse testemunha de Jeová também. No dia 7 de abril de 2011, por volta das 8 da manhã, Wellington foi até a Escola Municipal Tasso da Silveira portando 2 revólveres,
1.38 e 1.32. Para conseguir entrar na escola sem levantar suspeitas, Wellington se identificou como um palestrante contratado. Ele falou que tinha sido chamado pelos professores para dar uma série de palestras e conversar com os alunos naquele dia. No primeiro andar, Wellington entrou na sala da 8ª série, onde estava tendo uma aula de português da professora Leila de Ângelo. E então, calmamente, ele sacou os 2 revólveres, empunhou um em cada mão e começou a atirar nos alunos. Wellington também carregava consigo uma cinta cheia de speed loaders, que é um tipo de carregador de munições que facilitou e muito o ataque para ele. Nos meninos, Wellington atirava nos braços e pernas, enquanto nas meninas ele atirava diretamente na cabeça. Segundo testemunhas, Wellington repetia que as meninas eram seres impuros e por isso precisavam morrer. Eu vi que ele relatou que na época ele sofria bullying diretamente das meninas, só que isso foi desmentido por diversos colegas de classe dele da época que disseram que não tinha nada a ver. Ao todo, Wellington matou 10 meninas e 2 meninos, todos entre 13 e 15 anos, e deixou outros 13 alunos feridos. Wellington chegou a invadir uma segunda sala que ficava diretamente em frente à primeira e recomeçou o massacre. O barulho dos tiros chamou a atenção dos alunos das outras salas, que começaram a tentar fugir desesperadamente para o 3º e 4º andares. E o pânico era tamanho entre eles que vários deles acabaram caindo nas escadas e foram pisoteados. Os professores que estavam dando aula no período se desdobravam para fazer barricadas na frente das portas com as mesas e para manter os alunos no fundo da sala. Um dos alunos feridos, Alan Mendes da Silva, de 13 anos, tinha ferimentos no rosto, mãos e ombros. Ele conseguiu fugir da escola e pedir ajuda para 3 policiais que faziam uma blitz próximo ao colégio. O primeiro a chegar no local foi o sargento Márcio Alves, que encontrou Wellington subindo para o 3º andar. Segundo Márcio, Wellington apontou a arma para ele assim que chegou, mas foi atingido por um tiro de fuzil na barriga e caiu na escada. E foi nesse momento, já caído no chão, que Wellington atirou na própria cabeça. O massacre do Realengo teve fim por volta das 8h30 da manhã, totalizando 13 mortos, incluindo o atirador. Na investigação, a polícia encontrou no computador apreendido uma série de fotos de Wellington posando com armas. No bolso da camisa que Wellington vestia durante o massacre, os investigadores encontraram uma carta suicida. Nela, Wellington fala que os impuros não deveriam tocar no corpo dele e nem no sangue dele sem luvas, e que apenas os castos ou os que perderam a castidade depois do casamento poderiam fazer isso. Ele também fala que aqueles que cuidassem do sepultamento dele deveriam despir o corpo, banhá-lo e depois envolvê-lo em um lençol branco que ele havia deixado em uma bolsa na primeira sala que invadiu. Ou seja, nenhum fornicador ou adúltero poderá ter contato direto comigo. Nem nada que seja impuro poderá tocar em meu sangue. Nenhum impuro pode ter contato direto com um virgem sem sua permissão. Se possível, quero ser sepultado ao lado da sepultura onde minha mãe dorme. Preciso da visita de um fiel seguidor de Deus em minha sepultura pelo menos uma vez. Preciso que ele ore diante de minha sepultura pedindo perdão de Deus pelo que eu fiz, rogando para que na sua vinda Jesus me desperte do sono da morte para a vida eterna. Em suma, ele fala muito sobre como ele queria ser enterrado e aonde, e a carta é lotada de discursos religiosos fanáticos e de pedidos que mais parecem ordens sobre o que fazer com as coisas dele e com ele depois que ele se matasse. Caso você queira ler a carta na íntegra, eu vou deixar o link aqui embaixo na caixinha de informações. Adriana Silveira, mãe de Luísa Machado, uma das meninas que foram assassinadas por Wellington, fundou a associação Os Anjos de Realengo a fim de reunir e apoiar os familiares das vítimas. Ela também lançou um livro chamado Meu Anjo Luísa, de 2016, e dá palestras sobre prevenção de violência nas escolas para alunos, pais e professores. A Escola Tasso de Silveira foi inteiramente reformada e continua funcionando, e em 2015 foi feito um memorial com esculturas em bronze de 11 das 12 crianças. A família de uma das vítimas não autorizou o uso da imagem.
Uma das sobreviventes, Tayane Tavares, foi atingida por 4 tiros e só sobreviveu pois fingiu que estava morta. 3 das 4 balas se alojaram em sua coluna, deixando-a paraplégica. Hoje, aos 23 anos, Tayane cursa direito e luta para que a tragédia que quase tirou sua vida jamais seja esquecida. O massacre do Realengo completou 10 anos no dia 7 de abril desse ano e é um dos crimes que mais marcaram a história do país. Eu quis falar do caso de Realengo porque eu tenho ficado cada vez mais abismada com a quantidade de ameaças de atentado recentes nas escolas do Brasil, e isso é algo muito preocupante e que precisa ser discutido. O massacre de Realengo, o massacre de Suzano, o massacre de Columbine, dentre vários outros que já aconteceram, infelizmente, precisam ser lembrados para que não se repitam. Eu posso falar desses outros casos também, se vocês quiserem, eu tenho bastante material sobre eles, mas eu quis trazer primeiro de Realengo porque foi um dos primeiros que eu vivi, querendo ou não, que eu vi, acompanhei as notícias e foi um dos que mais me marcou. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado do que eu produzi para vocês. Se você não fez isso lá no início, não esquece de curtir o vídeo aqui embaixo, de se inscrever no canal e de ativar o sininho para não perder os próximos. Comenta aqui embaixo o que é que você achou desse caso e não esquece de sugerir temas para os próximos vídeos. E é isso. Um beijo e até a próxima.